deste tiroteio, que para além de pânico também semeia luto. Vítimas que encontram morte em circunstâncias totalmente inaceitáveis nestas operações policiais, que nem sequer conseguem trazer um resultado, vamos dizer, na íntegra, porque alguns dos ditos miliantes colocaram-se em fuga, mas há inocentes que já perderam a vida. Boa noite, Massurino. Boa noite, Clemente Carlos. Boa noite a todos os estimados telespectadores que se encontram tanto nas residências ou local de trabalho a acompanhar este programa, que em dia temos trazido aqui aquilo que são as nossas ideias, as nossas opiniões, em prol tanto dos acontecimentos, como forma de trazer soluções possíveis, como forma de trazer hipóteses das possíveis soluções daquilo que pretendemos enquanto nação, enquanto tanto intervenientes sociais, de modo que o nosso Estado moçambicano reerga-se a caminho de um bom rumo, a caminho de um bom porto, e tragamos aqui aquilo que mais precisamos como nação, como Estado e como cidadãos acima de tudo, e que a paz reina nos corações de todos os irmãos, e em especial agradecer ao Clemente Carlos pelo convite que me formulou e para aqui estarmos a discutir aquilo que são as nossas ideias. Muito obrigado, Clemente Carlos. Muito bem, e por falar em ideias, já lançamos o primeiro assunto, que é mesmo este, desta perseguição dos homens de CERNI, que são agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal, e que infelizmente fala-se aqui de uma morte por alegada bala perdida de uma jovem, num contexto em que a polícia e os miliantes haviam protagonizado um ato de troca de tiros em plena via pública. Como é que vê esta situação? O que é que tem a dizer em torno deste caso? Primeiro, endereçar as minhas mais sentidas condolências para a família, tanto da menina, da nossa irmã, da nossa filha, que teria perdido a sua vida em situações de operações como essas, para a polícia, e dar mesmo as sentidas condolências por isto, porque é uma menina que já não vai mais, portanto, estar conosco, já não vai poder chamar mãe, e para quem tinha o direito de receber este adjetivo de mãe, infelizmente já não vai poder, só poderá ouvir em censuros, para quem acredita ainda na vida após a morte, e mesmo a endereçar essas minhas sentidas condolências, porque esta menina encontrou a morte em situações, digamos, provavelmente que não sejam daquilo que mais esperamos ver, em que perder a vida em situações de balas, não é qualquer pessoa, acho que ninguém ainda está preparado para receber uma notícia desta, de ver sua filha sair de casa para ir resolver certos assuntos e receber simplesmente uma chamada de que a filha já não faz tanto a parte do mundo dos vivos, e isto é muito infeliz para quem é da família, não só quem é da família, mesmo nós que estamos aqui do outro lado. Porém, para a situação desta, há que levantar aqui algum questionamento que diz respeito aos modos operantes, portanto, da parte da Polícia da República de Moçambique, porque acreditamos nós que em situações destas, como pude acompanhar em reportagens numa outra televisão, que posso fazer aqui menção, em que, portanto, as testemunhas falam tanto de haver um momento em que a pessoa que foi alvejada, assim como confirmou a Cernica, a pessoa que foi alvejada fora da viatura terá se rendido logo a priori, e mesmo assim foram cravadas balas, e infelizmente este procedimento acredito que não deveria ter sido assim. Podia bem se usar este criminoso para depois proceder com passos judiciários, de modo, portanto, a neutralizar esses que se colocaram em fuga. Em situações dessas, leva-me a crer que ainda há aqui um trabalho que tem que ser feito ao nível da nossa corporação da polícia, que é reforçar as medidas, portanto, combativas, as medidas de neutralização dos criminosos, porque protagonizar uma operação no meio do público, certamente a bala que vier, eu não vou considerar de bala perdida, porque é o que se espera de uma bala de troca de tiros que é efetuado no meio do público. Evidentemente que as balas vão saindo, e ao disparar-se, já se tem toda a certeza que estamos a tirar as balas da arma para um lugar, e este lugar, provavelmente, a quem for atingido, não poderemos designar assim de balas perdidas, porque esse tiroteio está sendo protagonizado em meio de público. Então, há que reforçar aqui, portanto, aquilo que são os modos operantes da nossa polícia, de modo que situações de gêneros não atinjam aqueles que têm, portanto, o direito à vida, para aqueles que o Estado moçambicano tem o dever, portanto, de dar a sua proteção, porque acaba colocando em causa aquilo que é a segurança pública. Porque em situações dessas, às vezes nos coloca numa primazia em que, se hoje eu saio de casa, provavelmente eu não volte
por conta de situações, ou por acidente, hoje em dia nós vemos muitas situações de acidentes em que uma pessoa provavelmente não volta para casa por conta de acidente, ou não volta para casa por conta de balas perdidas, por causa de tiroteios que foram protagonizados, e muitas das vezes esses criminosos, ultimamente, como temos visto em muitos casos, em que se aproveitam de situações do público para, portanto, perpetuar esses disparos, porque sabem que a polícia, de certa forma, vai responder. Ao responder, provavelmente, vítimas não serão simplesmente eles, e eles poderão encontrar aqui um meio escapatório. Agora, mas depois dessas ações, que culminam, infelizmente, com a perda da vida humana, há que chamar aqui a razão a questão da responsabilização. Quando perde essa vida em situações em que a própria CNI confirma que terá sido uma bala perdida, há que chamar aqui uma responsabilização por parte do próprio Estado, em que muitas das vezes nós temos visto, portanto, a compra de caixão, simplesmente depois vais fazer aquelas coberturas e ponto final. Mas aqui a responsabilidade pode ir mesmo a fundo para poder, portanto, atender tudo que são os procedimentos, tudo que é responsabilização por parte do Estado, porque esta bala perdida, porque não sabemos de certa forma se esta bala veio por parte dos malfeitores ou se veio por parte, portanto, da polícia. Mas o que sabemos é que esta bala surge no momento em que havia uma operação policial, compreende-se que a polícia estava a fazer o seu trabalho, mas também há que chamar a razão devido às consequências que foram aqui encontradas pela perda tanto da vida desta cidadã e infelizmente este assunto é importante porque afeta diretamente aquilo que é a nossa comunidade e é para parabenizar a polícia por causa da ação que depois acabaram encontrando uma parte dos malfeitores, mas também aqui podia-se chamar a razão, portanto, de efetivar, de continuar com as buscas, de modo que se encontre os restantes integrantes dessa quadrilha e se responsabilize efetivamente que precisamos encontrar aquilo que são as cabecilhas, porque muitas das vezes em situações de crimes não temos tido esclarecimento, muitas das vezes em crimes nós não temos tido aqueles que são digamos, as cabecilhas. Então a polícia precisa, portanto, reforçar as suas medidas investigativas de modo que encontre as cabecilhas e as cabecilhas possivelmente poderão, portanto, trazer aqui à tona aquilo que são todos os seus palpérons, de modo que se traga, evidentemente, soluções capazes, portanto, de colmatar esses problemas, porque no fundo de tudo, o Clemente Carlos isso acaba trazendo aquilo que é insegurança, portanto, na via pública. Então há que chamar a razão e a sua responsabilização. Os modos operantes da polícia precisam ser remodelados, é preciso reforçar as capacidades combativas, as capacidades, portanto, de operação por parte da nossa polícia, de modo que situações de género não venham a acontecer, portanto, no seio do nosso público moçambicano. O que significa exatamente este apetrechamento destas capacidades combativas? De que forma exatamente é que a polícia deve ser treinada para evitar que cenários como estes de bala perdida que temos acompanhado não se tornem uma norma no nosso país? Porque, infelizmente, não é o primeiro caso, certamente não é o segundo, são vários os casos de balas perdidas em operações policiais em que vítimas, infelizmente, acabam por encontrar a morte, até em casos evitáveis. Mas de que exatamente é que está a falar? Que tipo de treinamento seria este que pudesse adotar de maior perícia policial e menor margem para erros em casos de género? Bom, conforme eu estava a dizer aqui na gênese da minha intervenção, no que diz respeito ao testemunho, por exemplo, que fomos olhando, que foi colhido, portanto, por parte daqueles que que presenciaram o caso, que vimos que havia ali cidadão no seu dia a dia, no seu ganha-pão, e presenciaram este fenômeno, infelizmente. Eles relatavam uma situação em que um dos malfeitores teria saído do carro como forma de se render e terá levantado as mãos como forma de se render. E ali não houve uma medida de precaução e a polícia mesmo assim protagonizou tiroteios de modo que foi culminar, portanto, com a perda de vida do malfeitor. É um trabalho que foi feito. Mas depois a pergunta que surge aí, imaginemos se aquelas balas que foram lançadas depois do malfeitor se render, se tivessem sido também perdidas e atingirem o outro cidadão, teria sido o caso mais pior. Não estou a dizer que o caso que aconteceu com a nossa irmã não terá sido pior, é pior, mas teria sido mais um caso em situações de bala perdida. Okay. Então, essas medidas de reforço ou esse apetrechamento naquilo que são os modos operantes, portanto, da polícia, é para, portanto, colocar a polícia numa situação em que, se estiverem em situações dessas, podem agir de uma outra forma para evitar que situações mais gravosas acontecem numa situação em que há esta operação policial. Nós temos visto em filmes, temos visto portanto, em várias séries
em que quando os criminosos protagonizam ações de género em meio público, porque muitas das vezes, como bem disse, muitas das vezes esses malfeitores têm protagonizado tiroteios no meio do público ou na via pública, porque sabem que aqui vão encontrar uma fragilidade da polícia, porque sabem que a polícia aqui vai agir de forma como ela vai agir e no final de tudo eles vão encontrar uma brecha para poder ter uma escapatória. Então essas medidas precisam ser reforçadas massivamente, de modo que a nossa polícia seja apetrechada, de modo que a nossa polícia encontre as demais técnicas e reforce aquilo que são as suas técnicas para poder neutralizar sem que se traga aqui situações e que possam colocar em causa na gravidade de perda de vidas daquilo que são os nossos cidadãos, porque nós sabemos que a cada dia que amanhece os nossos cidadãos estão nas ruas à procura de seu pão e em situações dessas, tendo uma polícia com técnicas e mecanismos mais robustas, mais apetrechadas, pode-se evitar situações de que houve uma bala perdida que depois foi tirando a vida de inocente e infelizmente que depois esta perda acaba criando um vazio dentro de uma família. Então, reforçando essas medidas de apetrechamento, pode bem mesmo evitar situações do género que possam vir a acontecer, que depois acabamos designando, portanto, de balas perdidas. Muito bem, vamos também pedir então a nossa realização, os nossos colegas a nível da Regi, para que disponibilizem o nosso terminal. Temos o caso